Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje tem jogo, né? 19 horas, Juventude e Vasco, lá no Sul. Deve estar um frio infernal. Não queria estar na pele desses jogadores, né? Aqui no Rio, já faz aí 19, 18, a gente reclama. Imagina lá no Sul, né? E beira lá, sei lá quantos graus, né? 10, 8, 12... Não tem nem noção disso, né? Bom, há notícias que o Juventude está todo desfalcado, como há notícia também que o Corinthians vai estar desfalcado com o Vasco. Juventude com vários desfalques contra o Vasco para hoje, lá no Sul, e Corinthians alguns desfalques, né? Sem Yuri, sem o Memphis, eu estou ouvindo por aí, né? E o Vasco hoje não joga com a sua peça, com uma peça importante, né? Mesmo a gente reclamando aqui da lentidão do Jair, ele tem feito, notadamente no último jogo contra o Santos, né? Essa junção, né? Na frente dos zagueiros e permitiram o Tietchan sair um pouco mais para municiar aí o ataque e o meio de campo e ataque, né? Jair está suspenso, então vai entrar o Thiago Mendes. Vamos ver como o Thiago Mendes vai se portar. Já falei isso outras vezes, né? Se tem condicionamento físico, se está pronto, preparado para jogar 90 minutos, né? Não tem aí esforça. O Hugo Moura vai de zagueiro? Deve ir, né? Paulinho, o Diniz não gosta muito do jogo do Paulinho, né? Vamos aguardar aí para saber como é que vai ser isso, né? Mas o que eu queria falar aqui é que o Vasco precisa ter um padrão de jogo, né? O Vasco vinha jogando naquele jogo associado, com superioridade numérica, né? Jogo apoiado, inversões e muita bola lançada para o Verratti. Esse era o jogo do Vasco aí, com algumas tabelinhas, né? Infiltrações por dentro. Contra o CSA a gente viu isso aí, né? Salvo engano, o Tietchan fazendo gol, inclusive, né? Então, queria que o Vasco tivesse um padrão. E aí, contra o Santos, mudou isso, né? Antes do Santos, linha alta, marcação alta, para que não tivesse que o ataque correr demais, notadamente com o Verratti, né? Porque tem dificuldade nessa transição rápida. E outros jogadores também, notadamente no segundo tempo, Nuno, Couto, né? E aí, contra o Santos, mudou totalmente o padrão de jogo. Linha média, linha baixa, reitero aqui, né? Ataque nos espaços, transição rápida, né? Nuno e Couto mais como arco, David e Ryan e mais como flecha, né? Entrando na área Tietchan, pisando na área Coutinho, né? E aí o Vasco, mal ou bem, achou um jogo contra o Santos, né? Jogou na casa do adversário, com linha média. Agora vai jogar na casa do adversário também, né? Vai ser linha média, transição, vai ser jogo apoiado com o Verratti. Acho que para ter 100% de um esquema tático, você tem que pegar as peças que mais favorecem aquilo, né? Lembra aí das aulas do mestre Luxemburgo, né? As passagens dele com o Thiago Neves, que o Thiago Neves corria errado, ele parou o Thiago Neves num espaço de campo, e depois o Thiago Neves explodiu, passou a ser um bom jogador, muito bom jogador, né? E aí, se o Vasco hoje for jogar contra o Juventude com linha média, para uma transição, né, para chegar rápido no adversário, para não perder o contra-ataque, para não deixar a zaga oponente se organizar, não é bom que jogue com o Verratti. Ele vai voltar com o Verratti, beleza. Outro tipo de jogo apoiado, jogo associado, com marcação mais alta,
para que o Verratti não fique muito longe da área, né? E o time jogue mais ou menos para ele. Então não é barrar o Verratti. Para o padrão de jogo contra o Santos, o Verratti não joga, né? E o David joga num jogo apoiado, jogo linha alta, marcando lá em cima, joga. Verratti não joga na transição rápida, linha média ou baixa, como o Vasco fez com o Santos, mas o David joga ao contrário. O que eu espero do Diniz é que o Vasco tenha um padrão de jogo definido, né? E possa talvez ter mais de um padrão, dois, que possa haver aí uma mudança de esquema tático, né? Durante a partida, em um dos tempos. É importante o Vasco ter isso. Parar com aquele chuveirinho que o Vasco fazia aí, Paulo Henrique Piton lançando 30 bolas na área para o Verratti cabecear sozinho, muitas vezes sozinho, sem o Ryan, sem o Nuno, sem o Couto, sem mais ninguém na área para cabecear, para dividir a marcação pelo menos. O Verratti não vem fazendo gol de cabeça por isso, a marcação está toda nele, era só bola aérea, o Vasco não produz, não faz gol. E com esse jogo contra o Santos, né, em transições, o Vasco mostrou outro tipo de repertório. É barrar o Verratti? Sim, em um dos esquemas táticos, você não vai colocar o Verratti, mas no outro esquema tático, você vai colocar o Verratti. Resta saber qual o esquema tático que o Diniz vai jogar contra o Juventude, né? E verificar se vai dar certo, ou se ele mantiver o esquema contra o Santos, se vai dar certo, né? Não é matar um esquema em detrimento do outro, falar assim, não, só vai jogar assim agora. Não é isso. Trabalhar com jogadores X e Y os esquemas táticos corretos, né? Então, vamos aí torcer para que o Vasco tenha um padrão de jogo, para que os jogadores aí, os 15, 16, que jogam e que entrem, se adaptem a essa situação, para que o Vasco possa ter, igual os outros times, né? Substituições feitas, né? Mudanças de esquema, variações, para que o Vasco não fique um time previsível, né? Como foi previsível com o Grêmio, que baixou um pouco a linha, o Grêmio empatou em São Januário, depois contra o Inter, que não matou o jogo, levou um calor terrível no segundo tempo, né? E os jogos patéticos, terríveis, que o Vasco fez contra o Del Valle. Então é bom saber qual Diniz vai hoje atuar lá em Caxias do Sul. O Diniz do Santos ou o Diniz de antes? Qual o Vasco que vai ser hoje? Isso é muito importante. É bom que o vascaíno vá para um jogo, né, com esperanças, com aspirações. Há quanto tempo a gente não vai para um jogo confiante? Acho que hoje é um dia para ir para o jogo confiante, ganhar, jogar bem, né? Para ir domingo também confiante em casa contra o Corinthians, chegando a 25, né? Chegando a 22 hoje contra o Juventude, depois 25 contra o Corinthians e sair de uma vez por todas dessa zona do rebaixamento, né? Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.